Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Hoje um dia mais que especial, né? Dia dos Pais, então a gente já sauda aí os papais e todas as famílias representadas aqui na live da nossa igreja. Estamos iniciando agora, então você já pode interagir aí, já disse se o som tá legal, se tá tudo bem com o vídeo. E vamos juntos, né? Participar desse momento aqui adorando o nosso Deus, porque Ele é o nosso papai, né? Então Ele é suficiente na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar orando e louvando ao nosso Deus, porque Ele continua sendo bom. Apesar, Ele é o mesmo Deus que era, que é, para todos sempre será. E apesar das pandemias, dos problemas, mas o Senhor, Ele continua sendo bom na nossa vida e cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Deus, nesse dia tão especial, que é o Dia dos Pais, nós te agradecemos porque nós temos, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, Criador, mantenedor deste universo. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos a Tua proteção, a Tua graça, que o Senhor possa estar conosco aqui essa manhã, falando aos nossos corações, meu Deus. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um que acompanha essa live nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu convido você a louvar conosco, meu irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor é bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, cante aí, meu irmão, comigo. Ele continua sendo bom, nós cremos, continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Louvado seja esse Deus. O Senhor é bom. Vamos continuar aqui. Aleluia, Deus. Cantemos a Ele. O universo chora
o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, nosso Deus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E eu passo a palavra agora ao nosso querido irmão Vitor, que vai trazer a reflexão do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Como é que estamos aí? Se puderem falar, interagir aqui com a gente um pouquinho, falar se está tudo bem, está dando para escutar minha voz, está tudo certinho, não tem nada atrapalhando, está tudo nos conformes. Se alguém puder aí dizer, falar nos comentários aí se está tudo certo, o vídeo, o áudio, e vamos dar continuidade na nossa ministração aqui. É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, estar compartilhando um pouco daquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que eu tenho caminhado nessa caminhada com Deus. É muito bom estar aqui com vocês compartilhando. E hoje, nesse dia tão especial, né, que o Rubinho já falou aqui para vocês, Dia dos Pais, é uma data que a gente comemora bastante. Geralmente a gente sai, pelo menos eu fazia assim, né, na minha adolescência, crescendo, a gente saía da igreja e ia almoçar em algum lugar com meu pai e tal, e a gente sabe que por conta desse tempo algumas famílias não vão poder fazer isso, ainda está um pouco perigoso a gente está saindo assim para esses lugares, mas a gente pode comemorar em casa. A gente tem, graças a Deus, a tecnologia para nos ajudar, que a gente pode estar assistindo os cultos online, a gente pode estar fazendo essas coisas. E eu queria honrar a vida do meu pai hoje, até pedi para ele assistir a live nessa manhã, porque o que eu vou falar hoje basicamente foi algo que eu aprendi com ele, é algo que eu tenho sido ensinado desde criança com o meu pai, e eu gostaria de honrar a vida dele falando e dividindo isso com vocês, algo que eu aprendi com ele, dividir com vocês. Talvez você não me conheça, meu nome é Vitor, eu sou aqui da igreja, me formei no seminário ano passado
e estou aqui liderando o Plano B Team, também ajudo na equipe do Plano B, mais focado com a juventude da igreja e da IPC. Então, se você não me conhecia, talvez ainda não tenha me visto aqui pela igreja, nas lives e tal, meu nome é Vitor e eu sou o líder do Plano B Team de adolescentes. Mas beleza, indo agora um pouco mais para a parte da ministração da palavra, como eu falei, eu queria honrar a vida do meu pai falando um pouco daquilo que ele tem me ensinado. E vocês vão ver que eu vou dar vários exemplos de coisas que o meu pai fez. E o tema dessa mensagem é sejam gratos. Sejam gratos. É simplesmente isso, sejam gratos. Esse é o tema da mensagem. E essa mensagem se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 até o 18. 3 versículos rapidinho a gente vai ver eles, mas a gente vai tirar 3 lições muito importantes e muito simples, mas que a gente precisa estar lembrando diariamente no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Que a gente precisa, às vezes, lembrar das coisas elementares, daquele beabá, daquele leite, porque isso vai fazer a diferença. Essa parte fundamental da nossa caminhada cristã vai fazer a diferença na frente. Então, se alguém puder aí escrever no comentário para poder fixar aqui, 1 Tessalonicenses 5, do 16 até o 18, aí vocês, se puderem colocar aí nos comentários, eu fixar a mensagem. Bem, eu vou começar lendo e aí a gente vai tirar algumas lições desses versículos, ok? Versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos gastar um tempo de oração e aí a gente continua, amém? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por nos dar o ar que respiramos, obrigado por ter mandado chuva logo de manhãzinha. Obrigado, Senhor, porque como a gente acabou de cantar, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, a Tua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Queria te pedir em especial agora que pudesse estar cobrindo com sabedoria para estar falando da Tua palavra e também abrindo os corações dos irmãos aqui, Deus, para que eles possam entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É isso que eu te peço, eu te agradeço. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gente, a gente leu aqui agora 3 versículos básicos e simples de a gente entender, mas muitas vezes é difícil de a gente praticar. Basicamente, o que Paulo está tentando falar aqui para a gente é: alegrem-se, orem e sejam gratos. Alegrem-se, orem e sejam gratos. Esses são os 3 mandamentos, os 3 imperativos que Paulo aqui dá para a gente no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5. E a gente vai ver e vai destrinchar eles um por um. A gente vai falar primeiro sobre como é esse se alegrar, como é esse orar continuamente, em algumas versões vai dizer orem sem cessar, e como é esse dar graças por tudo, ou ser grato em todas as circunstâncias. A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo no último. Como eu falei, o tema dessa mensagem é sejam gratos. Mas indo para o primeiro ponto, Paulo ele fala alegrem-se, alegrem-se. E a gente vê aqui que a primeira coisa que Paulo está comandando a gente, que Paulo ele está pedindo de nós, é que a gente seja alegre. E como eu falei, eu vou citar muito meu pai, porque eu quero honrar a vida dele hoje através dessa mensagem. E desde pequeno a gente tem aprendido com meu pai, eu, meu irmão e minha irmã, essa questão da alegria, essa questão de sempre estar alegre no Senhor. Paulo está dando um imperativo: sejam alegres, alegrem-se. Então, já que é um mandamento, que é um imperativo, o fato de eu não estar alegre
isso isso faz com que eu esteja não cumprindo esse mandamento, isso faz com que eu esteja errando, que eu esteja falhando no cumprimento desse mandamento, que é o se alegrar. E a gente sabe que por algumas circunstâncias da nossa vida, a gente sabe que por alguns momentos da nossa vida, a gente vai se entristecer, a gente vai ficar cabisbaixo, a gente vai estar em luto muitas vezes. E uma das coisas que meu pai sempre me ensinou é que mesmo nesses momentos em que a gente passa por circunstâncias adversas, mesmo nesses momentos em que a gente às vezes não entende o que a gente está fazendo, não entende por que a gente está passando por isso, a gente deve ser alegre, a gente deve estar alegre, porque a nossa alegria não depende das coisas materiais, a nossa alegria não depende daquilo que a gente tem. A nossa alegria não depende daquilo que a gente pode comprar, não depende do status que a gente tem, não depende do nosso emprego, não depende de quantos carros eu tenho. A nossa alegria não depende disso. A nossa alegria depende de uma pessoa. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é uma pessoa que tem um nome que está acima de todo nome. A nossa alegria é o próprio Cordeiro vivo, é o próprio Cristo Jesus. Então, por conta disso, eu devo estar alegre sempre. Então, desde pequeno, aprendendo o beabá da Bíblia, aprendendo como caminhar nos caminhos de Deus, meu pai sempre ensinou isso pra gente. Filho, às vezes a gente passa por dificuldades, às vezes a gente passa por momentos adversos, mas a Bíblia nos ensina que a gente deve estar sempre alegres, porque a gente não depende das circunstâncias, a gente depende apenas de Cristo Jesus. E Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos abandonar. Então, tendo a certeza de que Deus está sempre conosco, de que Jesus está sempre conosco, nós devemos estar alegres, nós devemos depositar nossa confiança, nossa esperança somente em Jesus Cristo, que tem um nome acima de todos os nomes. E a gente sabe que a gente vai passar por aflições, mas o próprio Jesus disse: tenham de bom ânimo, ou seja, sejam alegres, tenham uma alegria dentro de vocês, porque eu já venci o mundo. Então a gente não pode nos render à tristeza. A gente sabe que a gente vai ter momentos em que a gente vai ter altos e baixos, mas que isso não define a nossa vida. Nós devemos estar alegres no Senhor. Tem um cântico que diz, né? Sou feliz em Jesus, meu Senhor. Essa é a alternativa que temos, digamos assim. Esse deve ser o nosso proceder, ser alegre sempre no Senhor, em Cristo Jesus. Não é nas circunstâncias, não é nas coisas que a gente tem, mas é alegre no Senhor. E para a gente exemplificar melhor essa parte da alegria, exemplificar melhor em ser alegre sempre, eu lembro que meu pai mostrava muitas coisas para a gente do Portas Abertas. Não sei se você conhece o Ministério Portas Abertas, é um ministério que tem ajudado missionários, principalmente nesses países em que o Evangelho não é bem-vindo, em que é proibida a propagação do Evangelho, ter Bíblia é tido como crime e tal. E eles têm várias estatísticas, vários irmãos, vocês podem procurar depois no site Portas Abertas. E uma coisa que meu pai sempre mostrou pra gente quando falava de alegria eram os irmãos na África. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas aqueles irmãos na África, muitas vezes eles não têm os cuidados básicos, não têm comida, não têm saneamento, enfim, não tem nada, mas eles estão sorrindo. Todos os vídeos que a gente vê dos Portas Abertas com o povo lá da África, a gente vê que eles estão sorrindo, que eles estão alegres, porque eles entenderam de fato o que é isso. E eu lembro do meu pai mostrando os vídeos pra gente e falando: filho, a gente tem que ser assim, ó, como esse povo. Muitas vezes eles não têm o que comer no próximo dia, muitas vezes eles não têm onde dormir, mas eles estão alegres. E chega até a constranger a gente, que muitas vezes a gente tem tudo e a gente está triste, está reclamando da vida, não está satisfeito com aquilo que o Senhor tem nos dado, não está satisfeito com a vida que a gente tem. E às vezes isso constrange a gente ver esse povo tão alegre, tão feliz. E muitos dos relatos do que eles pedem, eles muitas vezes não pedem por comida, não pedem por água, não pedem por saneamento. Uma coisa que me mexeu muito comigo e me constrangeu muito, eles pedem, alguns relatos, testemunhos de irmãos, eles pedem:
se vocês pudessem mandar mais missionários para cá, nós agradeceríamos. Se vocês pudessem mandar mais Bíblias para cá, nós agradeceríamos. Então eles estão sedentos e estão alegres no Senhor porque eles têm a sua alegria depositada naquele que não pode falhar. Eles têm a sua alegria depositada naquele que não muda, naquele que, como o Rubinho falou, era, é e ainda vai ser por toda a eternidade. Então devemos depositar nossa alegria nessa pessoa que é Jesus Cristo. Então a gente viu o primeiro imperativo de Paulo aqui, que é o alegrem-se sempre, alegrem-se. Depois ele continua, o versículo 17, ele fala sobre orar continuamente. Orem continuamente. E eu confesso a vocês que eu ficava pensando em casa muitas vezes e, poxa, como é que é essa questão de orar continuamente? O que é que deve ser isso? Orar toda hora, orar sem cessar? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar orando sempre na minha mente, então eu não vou poder conversar com as pessoas porque eu tenho que estar orando sempre. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui nesse contexto é esse orar continuamente, ou orar sem cessar, não quer dizer necessariamente a gente estar sussurrando ou pensando, falando no nosso pensamento uma oração e, entre aspas, falando diretamente toda hora sem cessar com Deus. Mas o que Paulo está tentando trazer aqui para a gente é que a gente deva viver em espírito de oração. Ele dá uma ideia de ter intimidade com Deus, de falar com Deus como se a gente estivesse falando com um amigo que a gente tem, que a gente conversa todo dia. É isso que ele está tentando dizer. Orem continuamente, é nessa ideia de a gente ter essa intimidade, ter essa comunhão com Deus, de modo que nossa oração, nosso falar com Deus seja algo natural, seja algo que não seja taxado ou previsto somente para um tempo específico do nosso dia. A gente sabe, e eu volto a dizer que é muito importante a gente ter o nosso tempo com Deus, nossa devocional diária. Muitas pessoas fazem à noite antes de dormir, oram, tem o seu momento com Deus. Outras pessoas fazem de manhã, assim que acordam já oram, tem o seu momento com Deus. Esses momentos são preciosos, irmãos, são necessários para a nossa caminhada. Mas que a nossa oração, que a nossa comunhão com Deus, que a nossa intimidade com Deus não se resuma a somente esses pontos específicos do nosso dia. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente deve estar em espírito de oração toda hora do nosso dia. A gente deve estar, como cristão, em sintonia com Cristo, em sintonia com Deus, de modo que em todos os momentos a gente esteja envolvendo Cristo Jesus, envolvendo Deus nas nossas decisões. É orar para Deus para tomar as decisões mais ordinárias da nossa vida. E tem um fato engraçado também do meu pai, como eu falei para vocês, eu vou citar muito ele aqui. Meu pai me ensina muito e sempre ensinou a gente essa questão da oração. Meu pai é aqueles crentes fervorosos, homem de oração, que acorda de madrugada para orar e passa horas e horas orando e adorando ao Senhor. E eu sempre aprendi isso com ele. E meu pai, ele leva isso aqui muito a sério. Ele ora para qualquer decisão da vida dele, ele traz Deus para junto, ele traz Jesus para junto das decisões mais simples da vida dele. E eu lembro que toda vez que a gente ia no shopping, que ele precisava comprar, sei lá, uma camisa ou uma calça, eu lembro que ele parava o carro no estacionamento do shopping. É até engraçado um pouco, mas é só para vocês entenderem essa questão do orar para tomar as decisões mais ordinárias da vida, né? Orar sem cessar. Meu pai, ele parava o carro no estacionamento e antes de sair do carro ele fazia uma oração. Ele dizia: Senhor, por favor, que seja rápido, que eu entre na loja certa, escolha a roupa certa, que eu não demore e que eu consiga comprar com um preço mais acessível possível nas minhas condições aqui. E ele saía do carro e ia, e velho, eu vou falar para vocês, era sempre assim: papai entrava numa loja, achava um preço bom, comprava e saía. Ele não demorava no shopping, não demorava fazendo compras, porque ele sempre fazia essa oração. E aí você pode achar que é exagero meu, que enfim, não acreditar, mas eu acredito que era por conta das orações dele, porque ele chamava Deus, ele trazia Jesus para as decisões mais simples da vida dele. E claro, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para a gente entender essa questão do orar continuamente.
Então, é trazer Jesus, é trazer Deus para essas decisões mais simples da nossa vida. É fazer isso, e eu sempre aprendi esse valor da oração, antes de tomar qualquer decisão na minha vida, seja uma decisão grande, seja uma decisão pequena, orar, colocar aos pés de Deus e perguntar: Senhor, isso aqui que eu estou fazendo é algo viável, é algo que vai agradar ao Senhor? É trazer Ele para as decisões mais ordinárias da nossa vida, as decisões mais simples da gente. Então, eu aprendi muito isso com meu pai, sobre oração. Quando a gente falou sobre o primeiro imperativo, alegrem-se, a gente falou sobre o segundo imperativo, que é orar continuamente, e a gente vai para o último imperativo aqui, que é o dê graças por tudo. Deem graças por tudo, ou sejam gratos em todas as circunstâncias. E aqui a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque a gente vai tentar responder 3 perguntas nesse ponto específico. A gente vai tentar responder o que é dar graças em todas as circunstâncias, por que dar graças em todas as circunstâncias e como a gente pode dar graças em todas as circunstâncias. Então, como eu falei no início, Paulo ele dá 3 ordens simples. É simples a gente entender: ser alegre, alegrem-se, orem continuamente e sejam gratos em todas as circunstâncias. Mas no nosso dia a dia, às vezes é muito complicado a gente cumprir esses mandamentos. É muito difícil, principalmente nesse tempo, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Como é que eu vou estar alegre em meio a essa pandemia? Como é que eu vou dar graças por tudo em meio a tudo isso que tem acontecido? Paulo ele não vai nos ensinar o que é dar graças, ele vai nos ensinar por que dar graças e como dar graças por tudo. Primeiro ponto, respondendo a primeira pergunta, né? Primeira pergunta aí que a gente pode falar, escreveram aí também, o que é dar graças? Dar graças por tudo, já está dizendo a frase, né? É simplesmente ser grato por todas as coisas. Mas na prática, como é que é isso, Vitor? Como é que é essa questão de ser grato em todas as circunstâncias? Basicamente, significa você reconhecer e acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. É você reconhecer a mão de Deus em todos os eventos da história. É você ver Deus conosco, conduzindo tudo o que acontece em nossa volta. Então, o que seria dar graças? É reconhecer que Ele é soberano e que se eu estou passando por isso, se eu estou enfrentando isso, vem por permissão de Deus. A gente sabe que nada foge do controle dEle. Então, se eu estou passando por essa circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, é por permissão de Deus. E se é por permissão de Deus, isso vai me ajudar, vai forjar o meu caráter, vai fazer com que eu saia amadurecido desse momento da minha vida, desse período da minha vida. Logo, em fins últimos, essa circunstância que eu estou passando, ela vai me ensinar alguma coisa, então ela é boa para mim. Então eu devo ser grato. É um pouco difícil de a gente entender, é um pouco até dúbio a gente entender isso. Como é que eu vou ser grato pela circunstância ruim da minha vida? Mas é de fato isso, porque tudo que acontece à nossa volta é por permissão de Deus, é Deus querendo nos ensinar. E a gente vê vários exemplos da Bíblia, na Bíblia sobre isso. A gente vê Abraão teve que sacrificar o seu filho, Deus pede que ele sacrifique o seu filho e ele vai lá, mas na mesma hora o Senhor manda um anjo que provê um cordeiro e aí Abraão não sacrifica o seu filho Isaac. Então na mesma hora ele entendeu o porquê daquilo que ele estava sofrendo, o porquê daquela circunstância, e ali ele é grato a Deus. Jonas passou 3 dias na barriga do grande peixe para poder entender por que ele estava vivendo aquela circunstância, mas depois dos 3 dias ele é grato a Deus, e ele vai e obedece, prega em Nínive. José, se eu não me engano, passou 12 anos ou foram 13 anos como escravo no Egito, para lá no fim ele entender que ele foi para o Egito não amando de seus irmãos, não por um acaso do destino, seus irmãos venderam ele como escravo, não, mas porque o Senhor tinha enviado ele para o Egito, para que ele se tornasse governador do Egito e por conta disso a sua família não morresse de fome. A gente conhece a história, sabe que houve uma grande seca naquele momento, naquele tempo lá, e a família de José não foi morta porque José era governador do Egito e guardou os mantimentos e pôde ajudar a sua família assim. Então José ele demorou 12 ou 13 anos para entender o porquê daquela circunstância tão ruim,
na vida dele. E aí ele foi grato depois que ele entendeu. Mas também a gente vê a vida de Jó. Jó, até o fim da sua vida, ele não entendeu o porquê que ele viveu aquilo tudo. E alguns momentos a gente vê Jó levantando questionamentos a Deus, mas em momento algum a gente vê Jó com um ar de murmuração, um ar de reclamação, dizer: Senhor, a vida está ruim. Inclusive a sua mulher fala, né? Abandona o teu Deus e morre. Mas a gente vê o exemplo de Jó, é obediência. Ele continua nos caminhos e ele dá graças por tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, graças a Deus. É tudo o controle dele. Então, esses 4 exemplos que eu dei nos ajudam a perceber que ser grato em todas as circunstâncias, dar graças em todas as circunstâncias, é reconhecer essa mão soberana de Deus em todos os eventos da história. Então, a gente precisa entender que a exortação de Paulo aqui para a gente é que a gente precisa ser grato por tudo, exercitando essa obediência no cumprimento de seus mandamentos, no cumprimento do ser grato, no cumprimento do ser alegre, no cumprimento de orar sem cessar. Passando para a próxima pergunta, a gente vê aqui o porquê dar graças. Porquê dar graças em toda circunstância? E aqui eu peço que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai fazer como se fosse um ciclo, um passeio pela Bíblia, e a gente vai ver alguns versículos. Mas o versículo já de cara diz: por que a gente deve dar graças em todas as circunstâncias? O versículo já vai dizer, na parte B do versículo 17, do versículo 18, Paulo vai dizer: porque essa é a vontade de Deus para vocês. Essa é a vontade de Deus para vocês. Ora, por que eu devo dar graças em todas as circunstâncias? Porque essa é a vontade de Deus para mim. E a gente entende, reconhecendo o que a gente acabou de falar, que Deus é soberano sobre todos os eventos da história, que Deus conduz a minha vida sobre tudo o que acontece. A gente lembra de Romanos 8:28, que diz que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, se Deus faz tudo cooperar para o bem, e eu estou obedecendo a Ele, então essa circunstância que eu estou passando normalmente vai me levar a algo bom. Como eu falei, a gente vai ser forjado ao caráter de Cristo, nós vamos amadurecer, Deus vai quebrar a gente para nos fazer de novo. João 14:21 vai dizer o seguinte: aqueles que aceitam e obedecem os mandamentos de Jesus, os meus mandamentos, Jesus falando, né? Aqueles que aceitam e obedecem os meus mandamentos são os que me amam. Ou seja, se eu obedeço os mandamentos de Deus, isso é prova de amor da minha parte para com Deus. Tentem entender o ciclo que eu vou construir agora. Eu amo a Deus obedecendo os seus mandamentos, certo? Se eu obedeço a ordenança de ser grato em todas as circunstâncias, eu estou obedecendo o seu mandamento, isso é prova de que eu o amo. Se eu amo, ele vai fazer tudo cooperar para o meu bem, porque Romanos 8:28 vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu obedecendo o ser grato, isso é uma prova de que eu amo Ele. E eu amando a Ele, Ele vai fazer com que tudo se torne em bem para mim. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a gente interpreta um pouco errado esse versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente acha que é o bem que a gente imagina. A gente acha que é o bem no meu padrão. Mas não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse bem é de acordo com o padrão de Deus. Então, muitas vezes a gente vai achar que as coisas estão indo ruim, que não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Então a gente precisa voltar lá para o primeiro ponto: entender e reconhecer a mão soberana de Deus sobre todas as circunstâncias. Então, eu amo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, e Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Deu para entender o ciclo aí, né? Se fechando. Então eu dou graças ao Senhor em tudo. Com isso eu vou estar manifestando amor para com Ele. Em terceiro lugar, a terceira pergunta que a gente vai responder é: como podemos dar graças? Como podemos ser gratos em todas as circunstâncias? Como podemos ser gratos em tudo? Basicamente aqui
não murmurando, não reclamando do Senhor. A gente já tem tanto. A gente já tem tantas coisas que o Senhor tem nos dado. De fato, a gente vê lá em Mateus 6, se eu não me engano agora, Ele não vai fazer com que nada falte na nossa mesa. A gente não vai ter falta de investimento, a gente não vai ter falta de comida, Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele nos promete isso. Tudo que a gente necessita para viver uma vida piedosa, o Senhor tem nos dado. Tudo aquilo que a gente necessita para viver, o Senhor tem nos dado. Muitas vezes a gente quer mais, muitas vezes a gente quer ter algo a mais. Não é errado a gente ter desejo por essas coisas. Mas a gente tem que entender também que o Senhor tem nos dado tudo que a gente necessita e devemos ser gratos por isso. Então, como é que eu vou dar graças em todas as circunstâncias? Não reclamando, aprendendo a reconhecer que o Senhor tem me dado tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso. A gente tem que lembrar constantemente que somos salvos. O Senhor nos concedeu a salvação. Nós éramos inimigos, estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora fomos transportados para o seu reino de amor. Então, reconhecendo essas coisas, eu vou ser grato a Ele. E mais uma vez, citando meu pai, falei que ia citar muito ele aqui. Meu pai é um exemplo disso também, dar graças em todas as coisas. E a gente cansou de ver milagres em nossa casa pelo fato de a gente obedecer esses mandamentos, no fato do meu pai obedecer esses mandamentos, ser alegre sempre, orar continuamente e ser grato em todas as circunstâncias. Eu lembro de algumas vezes em que meu pai não tinha o dinheiro da feira e a gente estava se virando com o que tinha, colocando mais água no feijão para ver se rendia mais. E meus pais sentavam com a gente orava em família e a gente agradecia por tudo, agradecia porque não estava faltando nada. E milagres aconteciam. Na mesma semana, chegava um irmão da igreja e dizia: olha, o Senhor tocou no meu coração e eu vim trazer esses alimentos aqui para você. E a gente tinha a feira toda paga, por conta da obediência ao Senhor, por conta dessa ordenança que o Senhor nos dá aqui através de Paulo, de estar sempre alegre e orar continuamente e ser grato por tudo. Então eu cansei de ver esse exemplo em casa, cansei de ver isso, dos meus pais sempre nos ensinando, nos instruindo a ser gratos por tudo, por toda circunstância. E a gente deve ter isso em nossa mente. A mensagem que eu queria trazer hoje para vocês é essa. Mesmo a gente vivendo circunstâncias adversas, mesmo o ambiente ou aquilo que a gente está passando, entre aspas, aos olhos humanos, seja tudo para a gente desistir, seja tudo para a gente reclamar, não façam isso. Paulo está dizendo aqui para a gente: alegrem-se sempre, alegria no Senhor, alegria em Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Nossa alegria deve estar depositada nele, não nas circunstâncias, porque as coisas desse mundo vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Orar continuamente, trazer Ele para as decisões mais ordinárias da nossa vida, estar sempre em sintonia com Deus, sempre em comunhão com o Pai, estar em espírito de oração sempre. E por último, ser grato em todas as circunstâncias, ser grato por tudo que a gente já tem. Nós não merecíamos o que a gente tem, nós não merecíamos a salvação, mas Deus ainda assim nos deu, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino de amor. Então sejam gratos por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E para a gente encerrar o nosso momento aqui, eu queria finalizar com o versículo 5 e 6, que está lá no capítulo 3 do livro de Provérbios, que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Em outras versões vai dizer: e Ele endireitará as suas veredas. O que esse texto aqui está dizendo basicamente resume o que eu queria trazer para vocês. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, ou seja, não dependa das suas forças, não dependa daquilo que você pode comprar, não dependa daquilo que você pode obter pelo seu status, pelo seu intelecto. Confie no Senhor de todo o seu coração, deposite sua alegria nele, seja grato a Ele, confie no Senhor de todo o seu coração. Busque a vontade dEle, ou seja, faça aquilo que Ele quer que você faça aquilo que Ele ensina na sua palavra.
Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração e a gente busca a vontade dEle em tudo aquilo que a gente faz, Ele vai mostrar o caminho que a gente deve seguir. Não vai ser mais a gente andando sozinho tentando achar o caminho certo, mas sim vai ser como Deus, como nosso Pai, nos pegando pela mão, assim, ó, meu filho, é por aqui, esse é o caminho, e vai caminhar com a gente, mostrando o caminho que a gente deve andar, como o bom Pai que Ele é. Confie no Senhor, busque ao Senhor, busque a vontade dEle em tudo que você fizer. Essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente hoje. É isso que eu gostaria de frisar. Busquem ao Senhor, alegrem-se sempre em Jesus Cristo. Orem continuamente e sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Pai para as nossas vidas. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com vocês e depois vou dar alguns avisos e aí a gente se despede da live, ok? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem colocado exemplos de vida nas nossas vidas. Eu citei muito meu pai hoje, quis honrar a vida dele com essa palavra, coisa que ele tem me ensinado desde que eu sou criança, desde que eu sou adolescente. Muito obrigado pela vida do meu pai, Senhor. Muito obrigado também por esses irmãos que puderam assistir a live. Espero que o Senhor possa abrir o coração deles, Senhor, para que eles possam guardar essa mensagem em seus corações e que eles venham praticar no seu dia a dia, Pai. Que eles possam entender que a gente precisa depositar nossa alegria no Senhor, que não vai mudar, não vai nos decepcionar, que a gente precisa estar orando continuamente e que a gente precisa ser grato em todas as circunstâncias, Deus. E o Senhor, como um bom Pai, o Senhor vai nos pegar pela mão e vai nos mostrar o caminho que devemos seguir se a gente buscar o Senhor todo o nosso coração e se a gente buscar fazer a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos pais de todas as pessoas. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você vai vir hoje à noite no culto das 7 aqui, por favor, tentem chegar uns 10 minutos mais cedo, que é para todo o protocolo ser feito e a gente poder louvar o Senhor juntos aqui. Mas se você não vai vir, não fique desanimado, a gente vai estar transmitindo também o culto online, então você pode estar aí da sua casa acompanhando, certo? Então, lembrando, se você vai vir para o culto hoje à noite às 7 horas, lembre de chegar um pouco mais cedo, uns 10, 15 minutos mais cedo, por conta de todo o protocolo que estamos tendo de higienização, protocolo pedido pelo governo do estado, então tem que chegar mais cedo. Mas se você não vem, acompanhe conosco através da nossa transmissão online, ok? Também falar um pouco sobre o Plano Betim e o Plano B. Todos os sábados estamos nos reunindo aqui, mesmo protocolo, mesma medida de segurança que a igreja tem pedido. Estamos nos reunindo aqui todo sábado às 7 horas. Então, se você é adolescente e está assistindo essa live, se você é jovem e está assistindo essa live, se você, pai, conhece alguém que queira vir, nas nossas redes sociais, @planobetim.ipc, @planob.ipc, nós vamos estar liberando o link toda quarta-feira às 6 horas da noite para você poder se inscrever e poder estar aqui com a gente nos sábados. No mais, a gente tem sala de oração do Plano B, quarta-feira, a gente tem as nossas lives também do Plano Betim nas terças-feiras às 8 horas. E é isso, pessoal. Espero que o Senhor possa ter nos abençoado nessa manhã, que a gente possa ter aprendido o verdadeiro valor de se alegrar sempre, orar continuamente e ser grato. Amém? Espero ver vocês em breve e orando para que tudo isso possa passar, que a gente possa estar novamente aqui na igreja, cultuando juntos e adorando ao Senhor. Amém? Abraços.